ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, Professor Dr. Carlos Martins. Saúde a todos os colegas. A United States Preventive Service Task Force efetuou recentemente a atualização de 3 das suas recomendações, que passo a partilhar. Primeira recomendação: a Task Force de Serviços Preventivos dos Estados Unidos conclui então que, para além dos fatores de risco tradicionalmente usados na avaliação do risco cardiovascular em adultos assintomáticos, com o objetivo de prevenir eventos de doença cardiovascular, a evidência científica atualmente disponível é insuficiente para avaliar o balanço entre benefícios e danos provenientes do uso adicional dos seguintes fatores de risco: índice tornozelo-braço, nível de proteína C reativa ou o score de cálcio coronário. E esta é uma recomendação de grau I. Segunda recomendação: a Task Force concluiu que a evidência científica atualmente disponível é insuficiente também para avaliar o balanço entre benefícios e danos do rastreio de doença arterial periférica e avaliação do risco de doença cardiovascular com o índice tornozelo-braço em adultos assintomáticos. Também esta uma recomendação de grau I. Terceira recomendação: a Task Force recomenda o rastreio de osteoporose por densitometria óssea para prevenção de fraturas osteoporóticas em mulheres na pós-menopausa e em idade inferior aos 65 anos, desde que estas apresentem um risco aumentado de osteoporose após a aplicação de um instrumento de avaliação de risco de osteoporose, como por exemplo o FRAX. E esta é uma recomendação de grau B. Estas recomendações são interessantes e devem merecer a nossa reflexão, quer dos colegas de Medicina Geral Familiar, quer também dos colegas de outras especialidades envolvidas, como por exemplo a cardiologia, a medicina interna, a reumatologia. É também de destacar a importância que é dada à avaliação entre os benefícios e danos para cada intervenção preventiva. Por vezes, com o ímpeto de avaliar o risco, com o ímpeto de rastrear, não se para pensar nos potenciais danos de determinada intervenção. Por exemplo, quando o score de cálcio coronário se tornou popular, a quantos pacientes assintomáticos não foi comunicado que tinham umas artérias idênticas às pessoas com uma idade muito superior. Com isso, quanta preocupação, quanto sofrimento psicológico infligido desnecessariamente, sem consequências práticas, sem impacto na redução da morbimortalidade cardiovascular. A importância do lado B, chamemos-lhe assim, na prevenção, foi um dos motivos que levou o Europrev a escolher para tópico principal do segundo Fórum Europeu sobre Prevenção e Cuidados Primários, dizia eu, escolher para tópico principal o tema Medical Prevention: The Balance of Benefits and Harms. Quando falamos de rastreios de adultos assintomáticos, estamos a falar de uma intervenção preventiva em pessoas que se sentem bem. Estas intervenções podem quase sempre acarretar algum dano, pelo que é fundamental ter prova científica de que os benefícios superam os eventuais danos para que essas intervenções sejam recomendadas. Fica o convite a todos os colegas para que compareçam neste congresso, que acreditamos tem um programa científico pertinente e relevante para a nossa prática clínica. No MG Familiar, num post do nosso editorial blog,
disponibilizamos os links de acesso às recomendações da Task Force de Serviços Preventivos dos Estados Unidos que aqui foram mencionadas e os links para essas recomendações na íntegra. Disponibilizamos também os links de acesso ao programa e ao formulário de inscrição no Congresso do Europrev e ainda um bónus. Disponibilizamos um vídeo da Escola Médica de Stanford em que se explica como se avalia o índice de tornozelo-braço. Caros colegas, espero que fiquem bem, continuem bem, continuação de um bom dia para todos e até breve. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até à próxima!